Vamos que vamos, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do ADEPAT Podcast. Tema central hoje, claro, recuperação estrutural. Soluções para esta importante área das reabilitações das nossas edificações. Estou trazendo aqui dois amigos, os amarelinhos, especialistas quartzolite na solução. Helder Souza, membro 1303. E André Albieiro? Albieiro. Já acertei de primeira. Não, cara, você tá firme, hein? Cara, só uma vez já foi, cara. Bem-vindo, André. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês, cara. Muito bom, assim. Obrigado pelo convite, né? Pela Quartzolite estar aqui. E estamos juntos nessa, né? Acho que espero que seja um bate-papo bem interessante, que o pessoal fique bem informado aí também sobre o nosso tema. Muito obrigado. E bem-vindo, Helder. Chegou a vez. Finalmente. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Tá aqui é uma grande honra para nós. A gente tem consolidado um trabalho com a ADEPAT já faz um bom tempo. É uma comunidade que eu gosto muito, que eu admiro. E eu acho que essa troca vai ser bem interessante, não só para a comunidade, mas falar um pouco também do nosso trabalho, aquilo que a gente vem desenvolvendo no dia a dia aí. Tá, muito bom. Legal. Obrigado pela confiança. Seguinte, Quartzolite, marca consolidada, né? Como marca, você abre a geladeira, tá lá Quartzolite, tá tudo consolidado. Verdade. A minha filha Manu fala muito da Quartzolite, porque a gente gosta muito de futebol, né? Então vai no campo, vai no Morumbis, assistir Tricolor querido, né? Um sentimento que jamais acabará. Assistindo a televisão, opa, Quartzolite, porque ela vê, né, vocês nos nossos eventos, a gente traz muito para perto, né? Sim. A gente vê toda essa... Pai lá, a empresa que tá com vocês lá, então para ela traz essa proximidade, né, da Quartzolite com a gente, vocês estão muito bem colocados. Mas a área que vocês atuam seria uma Quartzolite aqui, ó, grande caderninho profissional. aqui. Quartzolite profissional. Então, o grande público vê Quartzolite como um todo, uma grande empresa, né, da Saint-Gobain, uma espetacular empresa. Mas diga um pouco aí, o que seria essa divisão Quartzolite profissional? Vamos lá, Felipe. Eu acho que assim, é isso que você falou, né? Quartzolite todo mundo conhece, né? É uma marca muito consolidada no mercado. E muito consolidada em produtos gerais, né? Então, quando fala cimento e cola, cara, referência em todo o mercado de quartzolite, né? E assim, com essa cultura que a gente já tem de qualidade, de um atendimento personalizado, isso no mercado todo, né, Felipe? É isso que você comentou. Poxa, minha filha conhece do campo de futebol, né? Quando você vê o amarelinho, geralmente nas feiras, né, você já identifica a quartzolite. Mas a gente traz aí o quartzolite profissional como um diferencial, Felipe. Hoje a gente estudou muito o mercado, né? A gente viu que a gente tem muitas oportunidades, além do mercado que a gente já tem, já atuava muito forte. A gente vê aí a parte de recuperação cada vez crescendo mais no mercado. E a gente viu lá, poxa, a gente tem soluções para reparo, reforço, proteção de estruturas. E como a gente consolidar isso de uma outra forma, além de produto, a gente trazer serviço, a gente traz o Helder aí, um cara baita conhecedor desse mercado, né, que ele trabalha muito forte na especificação. Então, o Quartzolite profissional é a gente trazer produto de qualidade e a gente ter serviços que a gente pode contribuir aí para o mercado. Excelente. E acho que além de serviços, né, Felipe, a gente traz aí hoje uma comunicação, né, que a gente vai estruturando de uma forma, puxa, como que eu falo com o Felipe? Né? Como que eu falo com o profissional que é o projetista, que é o engenheiro da obra, que é aquele cara que ele precisa conhecer mais o nosso produto, mas de que forma? Sim. Né? Então, a gente vem trabalhando com muitas ferramentas, né? Há um site diferenciado. Depois eu vou mostrar um pouquinho aqui. A gente tem uma novidade aqui. Mas, incrível. Felipe, eu não quero falar agora, mas isso eu aí. vou... Segura a audiência. Vamos segurar a audiência. Mas eu acho que a intenção é cada vez mais falar de igual para igual, né? Hoje a gente vem consolidando cada vez mais o quartzolite profissional. Hoje o mercado já vem reconhecendo o quartzolite de uma outra forma, né? Porque até então é isso que eu comentei. Puxa, quartzolite muito forte no varejo, né? A gente tem uma marca muito estruturada,
mas eu acho que a Saint-Gobain ela vem fazendo várias aquisições hoje no mercado que a gente vai se consolidando cada vez mais no mercado técnico, né? Então, fez uma compra de mercado de marca de aditivos, né? Mundialmente a gente vai estruturando, porque a gente tem uma troca muito forte também, Felipe, com outras unidades aí de negócio, né? E quando a gente fala, puxa, vamos desenvolver um grout eólico. Cara, vamos falar com o pessoal da Noruega, né? Que os caras são especialistas em grout eólico. Vamos desenvolver um outro produto. Então, a gente estuda o mercado, né? A gente avalia o que o mercado está precisando e aí a gente começa a estruturar realmente, como que a gente vai desenvolver esse produto, né? Helder, como que a gente vai para o mercado com esse produto? Sim. Eu acho que eu, como marketing de produto, a gente tem uma troca muito grande com comercial, com especificação, porque não adianta, né, Felipe? Eu falar, puxa, cara, bolinha, né? Lâmpada mágica, vou desenvolver o produto. Cara, mas depois não é isso que o mercado quer. Sim. Né? Então, acho que essa troca muito grande que a gente tem, né, de estar no mercado, de estar com um quartzolite profissional, eu acho que é uma estratégia que a gente vem se consolidando muito. Então, a gente estruturou, né, desde equipe, desde de marketing, desde DT. Então, a gente vem se estruturando muito para realmente atender o mercado. Atender esse mercado mais técnico. Mais técnico, né, com produto de performance. Então, acho que é aquilo que eu comentei. É uma estrutura muito grande que hoje a Quartzolite tem. Ela vai estar sendo muito bem trabalhada para que a gente esteja aí cada vez mais no mercado. Eu acho que, né, a DEPAT aí vem trabalhando com a gente também. A gente, né, participou do último evento com vocês. Foi super importante para a gente. Curtiram? Curtimos muito. Né? Eu participei lá, né, vi também algumas palestras. Então, acho que a gente tem tudo para ter uma parceria aí muito bem consolidada e a gente trabalhar muito forte com vocês também. O objetivo é esse mesmo. A gente tem um trabalho muito grande. Nós somos uma comunidade, né? Uma comunidade de profissionais ligados à patologia das construções. Patologia das construções, o universo do estudo das doenças, inspeção, diagnóstico e tratamento, terapia. Claro que a gente busca depois evitar os problemas, mas se eles acontecerem, nós precisamos curar o paciente. Então, dentro de uma alusão mais simplificada que a gente entende aí dentro de um mercado que a gente vive, que é a medicina, os médicos seriam, então, os engenheiros, arquitetos, especialistas em patologia das construções, e esses vão inspecionar, fazer a consulta clínica, diagnosticar, então vai prescrever qual que é o tratamento para curar o paciente. Assim como na medicina, nós precisamos de remédios. Na medicina, são os remédios, vai lá, toma um antibiótico, toma um anti-inflamatório ou outros medicamentos mais específicos. E na construção civil? É a indústria que vai fornecer os materiais, não dá. A recuperação estrutural não é o laudo, não é a especificação. Nós podemos especificar uma recuperação estrutural, uma reabilitação, um reparo e reforço, uma proteção. Sim. Porém, para acontecer, vai precisar de executores e soluções de materiais. Por isso que na DEPAT a gente traz mesmo para perto, estamos fazendo uma série de empresas trazendo a indústria para próximo de nós, com muita clareza e seriedade, porque a gente entende a importância da indústria. Não dá para especificar reparos com todo o carinho do mundo. Recuperação estrutural, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, nós estamos aqui em liberdade. Você não especifica por livros. Os livros são importantes, dão referência, dão a base. Porém, precisa se atualizar com o que tem de mercado hoje. Sim, livros têm anos, muitas vezes. Tem décadas, muitas vezes. Exato. O que a gente traz, então? Vocês estão aqui por causa de um princípio que eu aprendi há um tempo, que é o método dos 3 filtros. Quer saber mais? Eu escrevi até um artigo. Estou escrevendo agora, lá no LinkedIn. E nós escrevemos sobre o método dos 3 filtros, que a gente ensina nas aulas e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Ou seja, vou tomar uma decisão técnica, meu amigo. Eu preciso primeiro consultar as normas técnicas. Sim. Base, referência, às vezes tem, às vezes nem tem. Mas eu preciso consultá-las. Segundo, as boas práticas. O que os consultores, os profissionais, os livros estão dizendo como importante para executar. E terceiro,
A indústria, Sim. os fabricantes. Vocês que detêm a tecnologia e a capacidade de inovar e de trazer soluções de materiais. Exato. Então, por isso que a gente traz vocês para perto. E precisamos muito de vocês. E essa é a figura do grande Helder, né? Grande que faz Helder. essa ponte do desenvolvimento, do laboratório, Sim. né? Que tem um marketing envolvido, Sim, tem vendas envolvido, mas alguém precisa dar apoio para especificar. Sim. O quartzolite é enorme, tudo certo. O quartzolite profissional é enorme. Mas nós não nos comunicamos com o CNPJ. Nós nos comunicamos com o CPF. Pessoas. Então, eu me comunico com a quartzolite tanto para brincar, para encher o saco positivamente e tal. Eu me comunico com o Helder. Sim. É a minha ponte. Exato. Eu não me comunico com a quartzolite. Quem é a quartzolite? É o Helder. Sim. Então, como é que Helder está nessa posição e representar a empresa e dar esse suporte na especificação para o pessoal? Qual é o desafio disso? Legal. O desafio ele é gigantesco, né? A gente vem de um mercado que você tem muitos escritórios antigos que estão aí no mercado há bastante tempo, se alimentando de livros antigos, assim como você comentou. E a cultura de fazer sempre o mesmo que está dando certo, ela ainda é permanente no mercado, né? Então, a nossa primeira dificuldade em relação aos projetistas é exatamente essa questão de trazer a indústria como um suporte e não como somente venda de produtos, né? Esse é o diferencial da quartzolite profissional. A gente usa da base da quartzolite em relação a toda a investigação, P&D, desenvolvimentos que ela tem capacidade para desenvolver para o mercado de recuperação de estruturas e leva essa tecnologia, essas mudanças para os escritórios de engenharia de uma forma de dar um suporte nas especificações de projeto. E o que é mais interessante do nosso time é que a gente consegue investigar, por exemplo, problemas que o projetista não consegue visualizar na obra no sentido de um ataque químico, por exemplo. Então, como um projetista ele consegue chegar numa obra, por exemplo, que tem um determinado tipo de agente químico que está atacando o concreto, e como que ele vai conduzir aquela investigação? A gente tem como dar esse tipo de suporte, de captar, por exemplo, um pedaço do concreto, uma fração daquele ácido, por exemplo, e levar para o nosso laboratório. Então, é um tipo de suporte... Você dá um suporte de laboratório para a especificação. Que só a indústria consegue fazer. Verdade. Então, esse é um diferencial. Imagina você, no seu escritório, na sua consultoria, tratar um tipo de sulfato, um tipo de ácido sulfúrico numa estrutura. Como é que você vai investigar o quanto aquilo está atacando, o quanto aquilo vai deteriorar a estrutura? Eu consigo investigar isso, porque eu tenho esse suporte dentro da nossa fábrica, do nosso P&D. Então, é isso que a gente tenta transferir esse apoio, esse suporte para os laboratórios, além do que a gente faz no dia a dia, de especificações comuns, desde argamassa de reparo, groutes, que são o básico, né? Mas a gente consegue entregar o que vai além, o que realmente a indústria consegue apoiar nos casos mais críticos das investigações de recuperação de estruturas, né? Espetáculo. Então, eu acho que a quartzolite, essa marca quartzolite profissional que foi desenhada, é exatamente para desvincular um pouco do nome quartzolite, entendendo que é um mercado de uma linha básica, para um mercado, para um perfil de profissionais que consegue ir além na questão de ajudar os escritórios de engenharia para que eles possam fazer a melhor especificação possível do melhor revestimento. E nem tudo a gente consegue entregar 100% para o projetista. A gente chega em situações que a gente fala, olha, infelizmente, para esse tipo de ataque, nós ainda não temos uma solução. Tá? Então, a gente consegue chegar a níveis de investigação de falar para o cara, ó, você pode ir por esse caminho, por esse, ou infelizmente nós não temos essa solução ainda. Não tem, por exemplo, no Brasil, um revestimento que atenda. Então, a gente consegue avançar por conta dessa estrutura desenhada desse negócio voltada ao suporte de grandes obras, entendeu? Muito bom. Olha, quando a gente pensa nesse processo, e eu gosto muito de trazer os especialistas, porque pense comigo, um especialista em patologia das construções já tem uma base de dados muito bacana, porque está todo dia vendo problemas em obra. Diferente de um engenheiro de produção. Sim, sim. Tá bom.
patologista especialista em concreto já vê muito mais problemas em concreto, porque ele só está vendo concreto, vai ver muito mais do que o patologista. Perfeito. Porém, você, Helder, vê muito mais do que esse especialista, porque você não faz outra coisa. Sim. É só todo dia, Sim. o tempo inteiro, com uma indústria por trás ali, tendo contato com os seus materiais, todas as aplicações, os erros, os acertos, as possibilidades, as não possibilidades, ou as pesquisas, os laboratórios. E aí eu vejo uma galera que está começando, Sim. os especificadores, perdendo esta oportunidade. Olha, para eu ter a experiência do Helder em especificação de material, eu vou ter que ter muitos anos. Calma aí. Por quê? Porque uma hora eu estou em fachada, outra eu estou em estrutura, Sim, outra eu estou em umidade, outra eu estou fazendo outras coisas. O Helder, ele respira o pó da argamassa. Ele respira argamassa, viu, Todos Felipe? Ele os respira dias. argamassa. Quase Então, isso. assim, qual que é a nossa dica para quem principalmente está iniciando? Como que você adquire experiência rápido? Contratando experiência. E como que você contrata experiência? Barato, de maneira barata, fácil, rápido, barato, com fabricantes. Costumo dizer assim, tá? Presta esse manual de especificação aqui. Até trago pro pessoal. Falo, olha, pega um manual de especificação desse, de altíssimo nível, anda na sua bolsa. Quando você for especificar para o cliente aqui, você precisa fazer uma recuperação estrutural. Aí o cliente fala, não entendi. Aí você abre aqui e aí você mostra para ele, etapa por etapa, tudo que precisa ser feito. Já está pronto. Não, e esse passo a passo é super rico, né, Felipe? Rico. Porque, assim, teve todo um trabalho, acho que aí não foi só quartzolite, né? Sim. A gente teve suporte de um projetista renomado também para ajudar a gente. Mas vocês que produziram, Então a que gente fez, trouxeram. a gente fez produção, mas é um trabalho assim que você fala, puxa, não é do dia para a noite, né? E não é Então, da nossa cabeça também, Não. né? Está consolidado Tá tecnicamente. consolidado. Exato. Consolidado. Vocês estão com um projeto novo, que a gente vai conversar daqui a pouco, que não vai sair mensalmente, diariamente. Sim. Existe um prazo, aí você falou semestralmente, porque tudo que a indústria sai da marca Saint-Gobain, Quartzolite, Sim. tem que sair com muita referência. Ou seja, a gente pode já utilizar desta referência. A gente pode utilizar, e isso traz uma aproximação. Por isso que a gente faz tantos eventos, traz vocês para perto. Igual, aqui mando um abraço para todo o time Quartzolite profissional de BH. Olha, Nós BH, tivemos- Fabiana Lima nós tá por lá tivemos- também. Lima, Anderson né? Couto. Anderson Lima. Couto. Nós estivemos lá no Expat BH, foi uma das primeiras oportunidades que a gente conseguiu Foi, desenvolver foi, a parceria. E eles nos receberam muito bem, deram um suporte incrível, gerou um network ali, um contato, gerou lá na regional treinamentos. eventos, treinamentos, fantástico. E eu não tive lá, Felipe, mas, puxa, vi no Instagram lá, até influencer lá, fazendo vídeo, postando. Cara, super legal essa experiência. E eu só queria complementar, Felipe, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na cadeia, né? Porque quando a gente fala, cara, fala do projetista, né? O projetista, cara, é o cara super importante, que é de onde vai sair a especificação, que é onde vai sair a orientação do projeto. Então, é muito pensado o projeto, né? Mas se depois você não tem a indústria, se você não tem o instalador, o aplicador É verdade. treinado, que você fala, puxa, esse cara vai fazer corretamente o trabalho. Eu acho que sempre vai faltar um elo ali da corrente, né? Então, acho que o trabalho que a gente faz, né? O Helder também tem feito isso muito, de a gente levar também aplicadores lá para treinar na nossa academia. Perfeito. Então, a gente tem lá um centro de pesquisa que a gente leva os incrível, pra falar a projetistas, você verdade. deve ter conhecido já. Em Capivari, Sim. a gente leva o pessoal, a gente estrutura direitinho para levar, mas a gente também tem na nossa academia lá de Jandira uma parte de treinamento prático, né? Onde o cara põe a mão na massa mesmo, sabe, Felipe? E você falou de contar história, né? Eu estou na Quartzolite já há um tempinho. Ele nunca conta quanto Cara, eu tempo ele nunca está na conto a idade. Quartzolite. Não, Não vou calma aí. contar a Pra idade, não revelar a idade. né, Eu Felipe? ia deixar um pouco mais pra frente, Cara, mas agora, Mas vamos a gerar gente- vamos gerar esse engajamento aí. Vamos gerar o engajamento aí pra galera. Qual que é a né? sua história na Quartzolite, meu amigo? Cara, eu comecei como estagiário na Quartzolite.
né? Então, estagiário lá, fui para a parte de produto no início mesmo, né? Então, assistente de produto e tal. Passei já por assistência técnica, passei por especificação. E assim, cuidei de uma área de treinamento também. Quando foi, puxa, logo que eu comecei, fiquei um tempinho lá na... A TV era preto e branco ainda. Oh, não exagera, né, Felipe? Já era tudo tecnologia já. Você tá bem, tudo tecnologia, tá né? Nada que você não... anos, 39 anos. Por aí, cara, por aí. Tá bem, né? Tá bem, né, Felipe? Pô. Tá importa, né, dar um trato aí de vez em quando. O cabelo aí, ó, né? tá até caindo na testa. Pô, nem tá branco ainda. Deixa eu esconder um pouco aqui, tá quase cara. atrapalhando o olho, cara, deixa eu dar uma jogadinha aqui. Tá até com umas espinhazinhas, pô. Tá na puberdade, adolescente, tá na flor. Adolescente. Tá na flor ali, né? Mas contando um pouco da história, né, Felipe? Essa área eu cuidava de uma área de fachadas, né? A gente chamava de academia de fachadas. Eu gostei. Exato. Cara, porque era específico de fachadas. Continua sendo a mesma, só que mudou o nome, né? Só que agora é a Academia Saint-Gobain. Entendi. Né? E essa academia, eu ajudei a estruturar essa academia, desde o projeto, eu sou arquiteto, né, também. E, puxa, a gente fez o desenho lá, puxa, como que a gente vai planejar tudo isso, né? E a gente trouxe um revestimento novo para o Brasil, que não existia aplicador, né? Então, a gente teve que trazer o produto, a gente teve que treinar a mão de obra e como estruturar criar essa demanda, mão de obra. Criar né? demanda. Né? Porque o cara estava acostumado a chapar reboco. Sim. Só que a gente tinha toda uma técnica de aplicação diferenciada, né? E aí, puxa, a gente criou um programa de treinamento, Felipe, cara, 4 dias os caras iam lá, mão na massa, para apresentar, para aprender o negócio, e a gente aprovava, reprovava a galera. Porque, assim, Felipe, é muito difícil a responsabilidade também. Sim. De você falar, puxa, eu treinei esse cara. Validar um profissional. E ele está apto para fazer o trabalho. Então, a gente tinha todo um trabalho, ainda tem os instrutores lá que hoje estão com a gente. E, assim, é um trabalho muito... aquela parceria que você tinha que ter com os aplicadores. Então, a empresa, né? Você tem desde a empresa que reflete muito no profissional que está fazendo o trabalho, né, Felipe? Porque, cara, às vezes o cara é super treinado, o cara é bom, aí, puta, a empresa não paga o cara direito. Aí o cara não vai fazer o trabalho direito. Então, eu acho que a estrutura é muito importante. E aí que eu penso muito, né, Felipe, nessa questão, né? Depois eu fui evoluindo, fui para a parte de especificação também, já trabalhei com especificação, aí fui para o marketing agora, né, de produto. Se encontrou. Me encontrei, puta, gosto pra caramba do marketing, de estar ali, né, a feira foi um exemplo que a gente fez bem. Feira é bom. Gosto das feiras também, é bem bacana. Mas assim, eu acho que esse elo da cadeia, Felipe, depois a gente vai conversar. Eu acho que então eu tava quieto. Vai falar de feira, não. Vai falar de feira. Tá tudo certo. Feira é muito bom. Mas eu acho que é importante isso que eu comentei, Felipe. Então, eu acho que toda a estrutura ela tem que estar muito bem treinada, apta, né? Porque não adianta você fazer um baita projeto. Não. Puxa, tá todo detalhado, né? Aí vai a construtora ou, né, a empresa de recuperação trabalhar naquele projeto, então, mas se não tiver bem treinada a equipe. Aqui? Nós, como professores que somos, assim, dentro da nossa linha, para tentar simplificar, adoro tríade, tá? Tudo a gente tenta trazer como tríade, né? Porque tríade traz equiparidade, equilíbrio. Tríade, para mim, é a assinatura de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, dia, tarde, manhã, tarde, noite, corpo, alma e espírito. Então, eu sou muito ligado à tríade. Então, eu resumo muitas coisas complexas, tento resumir para tríade, para ficar fácil o entendimento e até de propagar o conhecimento. E a excelência construtiva, que é o que você está dizendo, a qualidade de entrega, eu associo aos 3 P's, para simplificar. Pessoas, processos e produtos. Sim. E é equilíbrio. Por quê? Nós estamos trazendo aqui, vocês trazem para nós a solução de produtos, materiais, tecnologia, de materiais. Só que vocês aprenderam ao longo do tempo que os materiais de alta qualidade, por si só, não vão dar resultado. Sim. Primeiro, eles precisam estar aliados a bons processos. Metodologia construtiva, projeto, bem empregado. E aí que entra especificadores. Para poder avaliar
o produto certo, com a metodologia certa para aquele caso. Então já temos 2 pilares. Eu tenho produtos de alta qualidade e aqui já está mostrando, ó, processos. Exame de percussão, pré-demolição, complementação, delimitação, ó, passo 5, passo 6, isso aqui são processos. Usando os produtos certos, corretos e adequados. Você está trazendo agora o terceiro P. Pessoas. É isso aí. Se a pessoa que for executar não for apta para tal, não tiver habilidade, você pode ter o melhor produto, com um processo muito bem organizado, que seria um projeto, também não vai dar certo. Então, se eu tenho pessoas bem treinadas, com processos bem definidos, mas o produto não é bom... Esquece. Produtos bons, processos bons, pessoas inadequadas e processos e produtos, pessoas, mas os processos estão inadequados, também não dá. Então, nós precisamos unir essa rede e, principalmente, focar, então, em profissionais. Porém, vocês não conseguem, muitas vezes. Vocês conseguem até dar um treinamento, alguma coisa. A gente contribui para o mercado, só que Felipe, sabe o que eu tenho visto? E eu quero saber se vocês têm alguma contribuição real disso em relação aos produtos de vocês. Eu tenho visto muito em algumas indústrias, em algumas áreas, que é tentar reduzir o peso do P pessoas. Como? Reduzindo etapas na obra. Então, vamos lá, criar uma argamassa de emboço industrial para poder evitar o manuseio de matéria-prima na obra. Vamos colocar uma argamassa de recuperação com monocomponente, sei lá, sem precisar adicionar 3 tipos de componente, enfim. Vamos construir materiais que sejam mais fáceis de usar. Senão você coloca um material que tem uma lista, tem que ter uma balança. Quando eu falo assim, ó, compre uma balança... Esquece. Meu amigo, no nível de pessoas que nós temos de treinamento, de capacitação, você já complica. Verdade. Tem uma balança de precisão. Meu amigo, você olha um tambor na obra, tem um capacete dentro. É isso aí. Para dosar água. Tanto é que eu tenho uma ideia, tá? Estou tentando procurar investidores. Todo podcast eu falo. Você tá um capacete específico graduado. Capacete graduado. Tem ideia, Felipe. Quando você tira assim, ó... Meu, muito boa ideia, meio litro, cara. um litro e meio. Muito boa ideia, muito boa ideia. Aí você chega lá, você pega... Olha lá, tampinha ali. A gente já pode começar a trabalhar nesse projeto. O que você acha do marketing, fazer um brand, caramba, alguma coisa, capacete amarelinho. Tirar o capacete, ó, Mas falando sobre isso, Felipe, é uma coisa que a gente trabalha muito, é a visão do mercado e da necessidade da mão de obra. Porque, por exemplo, não adianta a gente ter soluções extremamente de alta tecnologia que não são adaptadas na obra. Então, a gente visualiza muito isso e é um pilar da Saint-Gobain voltado à inovação em relação a isso. É facilitar na obra, facilitar nossas soluções na obra para quem está aplicando o material. Ser mais fácil de ser aplicado, mais fácil de ser dosado. Ter um material que pode pular as etapas, por exemplo, que de repente, dependendo da avaliação, pode ser um material que pula uma etapa, por exemplo, de uma ponte de aderência, dependendo do caso, de um tratamento de armadura, falando de recuperação, materiais que somente são dosados a quantidade de água, não tem mais aquele componente A e B, por exemplo, na questão da balança. A gente vem acompanhando ao longo do tempo que cada vez mais você ter produtos tricomponente atrapalha muito mais na questão de manuseio mesmo. O cara quer fracionar. Às vezes ele tem um reparo pequeno lá para fazer num pilar que vai consumir ali meio saco de argamassa. Se ele tem a parte A e B, ou muitas vezes já é dosado com a água somente, o cara quer fracionar e ele vai fracionar. Vai dar o jeito dele. Então, quanto mais a gente evitar de fazer dosagens, produtos com vários componentes que pode atrapalhar ali o cara visualizar no canteiro, melhor é. Então, a gente vem trabalhando na quartzolite profissional exatamente isso. Trazer embalagens que trazem informações que o cara tem ali de fácil acesso, como uma dosagem de água, um material que ele tenha uma percepção muito mais rápida do que vai precisar fazer a mistura. Um outro trabalho que a gente faz, muito voltado nas obras, o cliente nunca comprou nosso material. É a primeira vez
que ele vai comprar nosso produto, ele vai fazer uma obra de recuperação, ele já está acostumado com outras marcas, por exemplo. A gente tem um time de assistência técnica que vai até a obra e dá um start com o cara. Então, o cara, ele chega na obra, ele fala quais são as ferramentas necessárias para a obra providenciar e ele dá um pontapé inicial com aquela mão de obra. Olha, esse produto você vai dosar 2 litros de água, você vai misturar com um misturador de 3 a 5 minutos nessa X rotação, ou vai usar uma betoneira, você vai usar dessa maneira. Esse produto você vai aplicar assim, assim, assado. Então, a gente tem hoje, na quartzolite profissional, uma assistência técnica que vai até a obra e dá o pontapé inicial a nível Brasil. Não estamos falando de São Paulo apenas, a nível Brasil. Então, esse suporte é importante e dá um auxílio para quem não conhece as soluções ou querem, de repente, começar a usar nossos produtos também. Então, isso a gente tem trabalhado muito na questão de inovar, de trazer cada vez mais a necessidade do aplicador para dentro de casa para trabalhar nas nossas melhorias de Muito produto. bom. Eu tenho um carinho. Não, e uma coisa, sabe? Eu vou pensando nas histórias aqui, né? Eu vendo o Helder falar, né? Que eu acho que é super legal. Essa questão de mistura de produto, Felipe, é bem complexo, né? E assim, eu acho que a gente vai aprendendo muito também na obra. Tá? Na obra onde você aprende mais, onde você vê, cara, a necessidade... Falam, olha, esse produto não é bom, cara, esse produto é bom. Às vezes é pela facilidade que ele tem de usar ou não usar. Exatamente. A melhor referência, Felipe, um dia eu fui a gente estava fazendo um piloto de uma obra lá com injeção, né? Porque a gente tem a parte de injeção também, injeção PU, injeção epóxi, né? E assim, naquela época, a nossa injeção PU, ela era bicomponente, né? Aí eu fui na obra, eu fui acompanhar os caras aplicar, né? Então a gente estava lá, né, testando, né, para fazer alguns ajustes e tal. Cara, aí beleza, vamos lá, a gente já estava no andar e tal. E aí surgiu, puta, e agora? A gente tem que pôr o componente A e o componente B na medida certinha. Cara, como que a gente põe isso agora? Cadê o frasquinho lá com 1 milímetro lá que você vai colocar de componente A, componente B? E a gente saiu lá para comprar. Cara, a gente estava em Alphaville. Cara, e para achar um lugar em Alphaville onde você vai encontrar um potinho para fazer a mistura do negócio. Aí, puta, fomos lá na loja, fomos lá em outro lugar. E aí, Felipe, você sente a dificuldade que o cara vai ter na obra. Sim. Cara, aí eu falei, putz, não é possível. Tipo, é um negócio muito complexo. E quando a gente fala de uma injeção, né, Helder? Cara, não é uma coisa assim que o cara... Cara, o cara é especializado, o cara tá lá, ele tem que estar certinho, senão o negócio vai, a hora que ele injetar, não vai surgir a espuma pela quantidade errada. E aí, cara, entra algumas sacadas, Felipe, que, cara, putz, vamos pensar num produto monocomponente, né? E aí, cara, a gente levou isso para dentro, trabalhando. E aí, cara, aí a gente, puta, conseguimos desenvolver uma injeção monocomponente. Ponto. Cara, mas assim, não vem adianta muitas vezes, putz, é dentro do escritório, dentro do... Não, porque ali tá tudo cara, certo. Tá tudo bonitinho, sim, tá tudo bonitinho. Você mistura lá, você tem o potinho certo. Mas você falou do capacete da obra, cara, é básico isso. Imagina numa argamassa estrutural, o cara colocar água errada. Cara, é uma argamassa estrutural, ela tem que chegar a resistência ali de, cara, 50 MPa. Eu já vi componente A e B e falei assim, e aí como é que tá a obra? Tá tudo beleza, e o material deu certo? Deu certo. E deu muito certo, até sobrou uns materiais aí, quando você vê lá todos os componentes B que sobrou. E a gente vê muito isso também, às vezes, Felipe, em impermeabilização. Cara, para o negócio funcionar, para uma membrana, a gente tem alguns produtos lá que são membranas de PU e tal, para impermeabilização. E assim, você tem que ter ali, em qualquer material, qual membrana, ou cimentício, ou qualquer produto, cara, se você não coloca a quantidade certa de produto, ele não vai ter a eficiência que o produto precisa. Quer testar? Compra aqueles bolos de pozinho, de saquinho, de caixinha, e tenta não colocar a medida exata de leite, de não sei o que lá que pede. Sim. E bater a quantidade exata. Cara, e o confeiteiro... Não vai fazer o bolo. Não, imagina uma massa estrutural, meu. Cara, você assiste o MasterChef lá? Assisto. Cara, o confeiteiro é o principal cara que, se o cara não tiver as medidas certinhas, o negócio não funciona.
E a mesma coisa na obra. Se putz, você vai aplicar um impermeabilizante, uma argamassa estrutural. Sim. Cara, sei lá, vamos pensar aí em produto de tecnologia, né? Tipo, uma fibra de carbono. Cara, você vai fazer um reforço estrutural. Sim. Cara, se o cara não aplica aquilo certo, cara, você perdeu todo o trabalho. Você tá com um produto... eu estou falando muito aqui. Não. Cara, se você não tem ali... Puxa, a gente está com uma tecnologia onde vai economizar etapa, onde o cara, não vai perder pé direito, onde o cara consegue, né, fazer um reforço de estrutura de uma maneira muito mais simples, mais fácil e mais eficiente. Uhum. Mas, cara, se não tiver uma mão de obra Sim, se o projeto, né, não for muito bem executado, cara, você perde todo o trabalho, porque a responsabilidade estrutural é muito grande. O sucesso do produto, ele está no aplicador, né? Porque assim, todos os produtos que são lançados e vão para o mercado, eles têm uma bateria de testes e ensaios gigantescos. Então, nenhum produto sai com qualidade inferior para ir para o mercado. Quando o produto chega no aplicador e o cara não consegue aplicar da maneira adequada, porque ele não leu a ficha técnica adequadamente, ou porque ele vem com uma mentalidade de outro produto e acha que é igual, porque acontece muito, é uma coisa que a gente pega muito, eu já aplico esse produto aqui de X fabricante, isso aqui é igual. Aí o cara vai lá, não lê a ficha técnica e mistura ou aplica da maneira inadequada. Quer ver uma coisa que é comum? Intervalos entre demãos, por exemplo. Muda de um fabricante para o outro. Então, à medida que o produto vai para a mão do aplicador e o cara aplica da maneira inadequada, ele tem... E não dá certo depois o desempenho do material daquilo que ele esperava, não dá certo, muitas vezes ele vai colocar a culpa no produto ou no fabricante, que o produto não tem uma eficiência que ele esperava, sendo que ele negligenciou a parte que é simplesmente ler a ficha técnica e se atentar aos detalhes. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo bastante forte. Claro, a gente não tem braço para fazer isso a nível nacional, né? A gente tem trabalhado focado em clientes que também tem essa recepção, né? Vem aqui treinar, capacitar meu time, para que ele possa ter o produto ali da melhor eficiência possível. E o que acontece muitas vezes que o produto é aplicado de forma inadequada e acaba queimando, às vezes, a tecnologia. Já tivemos várias tecnologias que vieram e não se adaptaram pela questão de cultura. Então, assim, o produto em si, ele é parte do processo, desde que o cara tenha uma boa metodologia e acompanhe as fichas técnicas, que consiga aplicar da maneira mais adequada. E quando o produto não desempenha, e a gente é acionado, no caso, por exemplo, de uma verificação, o mais complicado é que a gente chega para mostrar para o cara que ele não fez da maneira adequada, que ele não seguiu o procedimento. E a gente consegue investigar isso, né? A gente tem ferramentas para fazer isso. Então, a gente não quer que chegue nesse ponto. Por isso que a gente tenta trabalhar na capacitação, que é nas nossas academias, que é na frente de obra. Mas é aquilo que você comentou do início. As empresas, elas têm essa abertura com a fábrica e muitas vezes não utiliza, né? A gente tem uma abertura com o nosso time de poder ir lá, de treinar, capacitar. Nós abrimos a nossa porta para que as construtoras, para que os escritórios venham até nós, para treinar, reciclar os times. E muitas vezes não utilizam essa forma, essa porta que está aberta, né? Então, por isso que acaba... muitas vezes atrapalhando no processo de não qualificar. Então vamos ajudar o pessoal nas especificações? Vamos fazer um bate-bola aqui? Bora. Vamos ver se dá certo? Pense comigo. Fizemos uma inspeção, tem lá problemas estruturais, e agora eu preciso fazer uma especificação inicial para começar um trabalho de terapia. Estou com o meu concreto, com problemas de armadura exposta, corroída, e com falhas ali no concreto, de segregação e de problemas ali superficial e também profundo no concreto. Preciso fazer um reparo raso no concreto para recuperá-lo. Que material que eu posso utilizar? Bom, depende da investigação, né? E cada caso é um caso, não dá para tratar de uma outra maneira.
Primeira coisa é aonde está instalada a estrutura, né? Um condomínio padrão no centro urbano. Perfeito, ótimo. Começamos bem. Depende da profundidade também de carbonatação e que nível que a corrosão está. Mas partindo do princípio, a gente tem da premissa, né? Tratamento de armadura. Não, o concreto. O concreto. Material para recuperar o concreto. Recuperar o concreto. Depois da armadura ser tratada. Isso, vamos chegar lá. Depois que a armadura foi tratada, você vai recompor o concreto, Isso. obviamente. Então, para reparo raso, normalmente há argamassas estruturais. O que você vai ter que avaliar é qual que é a espessura que você vai utilizar e a compatibilidade entre a resistência da argamassa e a resistência do concreto. Quais argamassas que a Quartzolite tem? As mais de saída? A gente tem argamassas de 34 MPa, 28 dias, e 50 MPa, 28 dias. São as principais, né? 34 MPa, qual que é a referência? Pode falar o nome? Pode falar o nome. É o material mesmo. Vamos falar um a produto. reparo estrutural é uma argamassa de 34 MPa e a argamassa estrutural S90 é uma argamassa de 50 MPa. Então, eu que sou acostumado a S90 de 50 MPa Isso. e a de 34, qual que é? É a reparo estrutural. Reparo estrutural. E a S90, Felipe, é legal destacar que ela também, a gente tem uma S90C com inibidor de corrosão. Isso. Que é bem legal também. Tá? Então, assim, o que a gente mais tem utilizado, porque, assim, dentro de uma especificação geral, nós precisamos ter alguns padrões para a gente começar a trabalhar. Sim. Posso estar errado, tá? Sim. Então, assim, a recomposição do concreto, uma muito conhecida da Quartzolite, que a gente usa realmente é S90, tá? Sim. Que é uma padrão que já vai te dar ali 50 MPa. Então, por mais que tenha alguma falha ali, até cobre alguns problemas, não precisa chegar tanto a 34 MPa. Para alguns tipos de reparo, já que especifica S90, monocomponente, só adicionar água. Funciona super bem. Tudo certo, tudo em ordem, tá? E tem com inibidor de corrosão, que é um potencial que você dá ali de proteção para aquela que você pode colocar, mas já saiu de uma especificação. Sim. Já pode colocar ali S90 ou alguma de característica similar, mas aí você vai precisar, tanto essa ou para outras, de especificações mais técnicas, onde você vai conseguir com o Helder. Exato. Você vai falar com o Helder, ele vai te passar para que você possa especificar, para que se for... E olha, a concorrência é super saudável. Sim, sem dúvida. A concorrência cresce o mercado. Sem Tem dúvida. outras empresas que fazem também. Só que se você ouviu aqui, tá aqui, você vai especificar a princípio essa, porque você entendeu, conversou com o Helder e tudo mais. E deixa o mercado, depois deixa o comercial se virar para vender. Isso. Só que, pelo menos está comparando A com A. Com Porque certeza. se comparar uma argamassa S90 Quartzolite de 50 MPa com uma de 30 MPa do concorrente, não é justo. Não, assim como o contrário. Sim, exato. Fala, não, mas a Quartzolite é muito mais barato, só que é de reparo estrutural, que é 34 MPa com outras características sem inibidor de corrosão. E aí você comparou com uma do concorrente que tem tudo isso. Calma aí, você não está trazendo luz para o teu cliente. Vamos perder ou vamos ganhar negócios numa boa, mas desde que seja subindo o sarrafo e todo mundo especificando a mesma qualidade de material. E é isso aí. Eu acho que é muito legal isso, Felipe, assim, a gente ter, né, até o padrão da concorrência mesmo, você comentou, né, acho que a gente está cada vez mais inovando, acho que, né, a gente tem trazido aí produtos novos para o mercado e que a gente tenta muito trabalhar na performance, né, na eliminação de etapa, né, em questão de sustentabilidade. Então, hoje a gente tem uma consciência bastante grande disso. E a gente faz muito teste. Né? A gente gosta de levar lá o aplicador para testar o produto. E como vocês comentaram da S90, S90C, né? Cara, a gente levou alguns aplicadores para testar o produto, né? E assim, a gente sabia da qualidade já do nosso produto, o nosso DT, eles fazem muito teste, mas, cara, é muito legal você ouvir também, né, o cara aplicando lá o negócio, né? Pô, aí o cara fala, pô, que legal, essa tem fibra, porque a argamassa estrutural é aquele negócio, se você aplica e o negócio começa a cair, ou o tempo de puxamento dela é muito grande, cara, pro aplicador ele perde produtividade. Não, eu aprendi argamassa, né? Argamassa polimérica estrutural, né? Sim. Que a gente chama muito. Que antigamente até falava mais argamassa polimérica, não dá para falar só isso, porque a argamassa polimérica tem para diversas aplicações.
tá? Eu tô nessa área da recuperação, enfim, desde os meus 16 anos, então tô numa jornada grande, fiz muita coisa. Até lembrei aqui que eu não tenho problema nenhum em falar a marca, mas lá em 2002, a primeira argamassa polimérica estrutural que eu vi, 2002, tinha 16 anos, eu nunca me esqueço o nome. Emaco S168, né? Nossa. Então, ó, pra você ver lá que a gente... É tipo o BMW 325, né? umas coisas assim, tal, muito legal, né? Que a gente foi, que aí tinha o leite, que os pessoal chamam de leite, né? Que era o componente, que era branquinho, chamava o leite e tudo mais. E assim, depois, dentro do meu empreendedorismo, eu trago aqui com muito carinho, com muito respeito, dentro do meu empreendedorismo e tudo mais, em 2021... Eu também, quando eu comecei ali, a gente estava atacando para tudo quanto é lado no sentido técnico. Então, eu tinha a minha empresa de consultoria, gerenciamento, e comecei também a executar obras de recuperação de estrutura. Trabalhei com isso a vida inteira, com manutenção de fachadas e tudo mais. E numa dessas, nós fechamos umas 2, 3 obras grandes de recuperação estrutural e nós usamos a S90. S90. Né? Lá foi para nós, enfim, deu a melhor oportunidade e tudo mais. E a gente usou, então, antes... Tudo isso que era mato, a gente já aplicou. Então, por isso que a gente tem o conhecimento dessa argamassa, né? Desse produto e tudo mais. Então, a gente traz isso. Eu sempre aprendi com o meu patrão, que até que esse que escreveu esse livro, Rafael Nasser e Silva, que é o que me deu a primeira oportunidade lá em 2002, a argamassa polimérica estrutural é tixotrópica. Exato. Entendeu? Isso. Então, ela é não retrátil, sempre para simplificar, né? Sim. Diferente de uma argamassa convencional. Tivemos aqui uma aula com o professor Granato. Vocês estão convidados a assistir um podcast antes do de vocês vão ver, porque está na sequência. E deu uma aula. Falou, olha, teve uma época... Estamos aqui, mano, vivo. Cara, fez a história. De que não existiam esses produtos. Exato. Recuperação de estrutura é dry pack só mesmo. O que a gente faz era argamassa produzida ali, cimentaria e tal, canteira. E socada para poder confinar dentro de um espaço. Olha que maluquice. E hoje nós estamos falando de diversas tecnologias. Então, a argamassa polimérica estrutural, se você for produzir na obra, ela é feita para ficar parecendo uma massa de modelar. Por quê? Ela precisa ter sustentação por si própria. Você vai colocar, muitas vezes, no teto. Então, ela não pode cair, ela tem que ter sustentação. Ela é moldada. Muitas vezes, ela é aplicada com a mão mesmo. Você pega e você aplica com a mão. Essa é a característica da argamassa tixotrópica, que é a argamassa polimérica estrutural. Ela não é só uma questão... Todo mundo só pensa na resistência final, mas ela tem uma trabalhabilidade para que possa ser aplicada. Vai recuperar uma estrutura, dica do tio Fê, você precisa abrir uns 2 centímetros atrás da barra para limpar e depois com a argamassa polimérica tixotrópica realmente aplicar com as mãos mesmo para moldar ali, apertar na barra e fazer essa compressão da argamassa. Estou falando errado? Não, isso aí. Então é assim que a gente faz. Então essa é a característica da argamassa polimérica estrutural. Eu quero na FEIPAT fazer essas experiências com as argamassas lá para as pessoas pegarem a argamassa polimérica estrutural e sentirem que é diferente, não é argamassa, é cinza igual, é um pó que mistura com água, mas tem que ter a água certa, a energia de mistura certa, que são uma tríade, né? Quantidade de água, energia de mistura e tempo de mistura. E qual que é a trabalhabilidade que eu tenho que gerar, a consistência que eu tenho que gerar? Massinha de modelar. Porque senão, você não vai ter a eficiência na aplicação. Isso é o universo da argamassa. E eu vou aproveitar e vou dar uma dica para o pessoal, então. Se você chegou na obra e você viu que está sendo chapada a argamassa de reparo, alguma coisa está errada. É isso. Porque a argamassa de reparo não foi feita para ser chapada. Né? Isso é impagável. Então, não, e assim, o mercado, Felipe, eu acho que assim, tanto a indústria como o mercado, eu acho que na qualificação da mão de obra, eu acho que e do mercado mesmo, né? Você ainda vê, tipo, o pessoal confundindo às vezes grout com argamassa de reparo, que é cara. onde eu quero chegar aqui nesse próximo. Cara, segura aí. Então eu vou segurar aqui, ó. Vamos segurar a argamassa de reparo e grout, pessoal. Antigamente, se você for pegar as especificações dos laudos, tinha lá reparo raso, semiprofundo e profundo. Aí o raso com argamassa polimérica estrutural
por exemplo, só podia até 5 centímetros ou até 7,5, com camadas de 2,5 para você ir aplicando. Não dá para pegar uma argamassa polimérica estrutural Não, e e meter fazer, 15 centímetros lá e achar que vai ficar. Sim. Depois, e se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Tô falando pela minha experiência Não, prática. Certo. Foi evoluindo as argamassas e hoje até pode alguns reparos um pouquinho mais profundos com argamassa polimérica estrutural, desde que se respeite as camadas. Faz camada, bolacha camada, né? Faz camada, faz camada, faz camada. Correto? Então a gente consegue até alguns reparos um pouquinho mais profundos, desde que sejam localizados e pontuais, com argamassa polimérica estrutural, argamassa de reparo estrutural. Fechou? Perfeito. Agora, se eu tenho a necessidade de uma recuperação maior, uma abrangência maior na peça, lembrando, cuidado com recuperação estrutural. Essa abrangência maior não te dá liberdade de já romper o pilar inteiro para recuperar, de já abrir a viga inteira para recuperar. Exatamente. Por mais que vai agilizar, não. Faça, se a viga é grande, faça de metro em metro, de face em face, pilar de face em face, de metro em metro. Se vários pilares, um aqui, um lá na China, outro lá, para poder cuidado. Sim. E aí a gente entra nos reparos profundos, que é os... Grout. Sim. Posso só fazer um complemento? Aproveitar aqui as câmeras, né? Não é todo dia, né, que a gente está aqui em frente às câmeras, né, Helder? Isso aí. Vamos aproveitar. Boa. Mas o legal das argamassas, você falou da evolução, né, Felipe? E assim, hoje, você pega uma S90, por exemplo. Cara, ela é projetável também. Cara, um case muito legal que a gente fez projetado. Pô, todo mundo conhece ali o viaduto do Jaguaré, quando pegou fogo, né? Cara, pegou toda a estrutura ali. O viaduto aqui em São Paulo, na região aqui central. Aqui em São Paulo, né? Marginal ali, né? Um viaduto que é bem conhecido e teve que fazer toda a recuperação da parte de baixo do viaduto. Então lá teve um case muito legal que foi com a S90 projetada. Exato. Então lá que você tinha uma espessura um pouco maior. Aí não dá pra você ficar com a mãozinha lá aplicando. E outra coisa, era como se fosse laje, né? A parte de baixo da ponte. E então, chega a 50 MPa, meus amigos. Então o pessoal fez toda a estrutura lá, a ferragem de novo e tal. O Helder, né, acompanhou de perto lá essa obra, né? A gente teve equipe lá de mão de obra também acompanhando. Pô. E, cara, você vê lá depois o acabamento da ponte, né? Tipo, então, você consegue ali um trabalho de maior produtividade, porque você tem a projeção, e você consegue ali um trabalho muito melhor também, às vezes até de acabamento. Sobre a questão das espessuras, hoje em dia, com a evolução dos materiais, vem mudando muito a questão da aplicação, né? Antes você tinha ali, a argamassa está limitada, né? Hoje a gente tem espessuras de cobrimento, por exemplo, principalmente obras portuárias, que você tem que ter um cobrimento maior para proteger as armaduras. E muitas vezes você tem fundos de laje, por exemplo, que são grandes panos, muitas vezes, e você pode utilizar uma argamassa num pano maior, fazendo espessuras em camadas, como você comentou. Então, a utilização do grout ou da argamassa vai depender muito da necessidade da obra e da facilidade e praticidade que o aplicador também quer. Execução, produtividade. Então, assim, hoje a gente classifica de três maneiras, né? Argamassas estruturais, que fica classificada em reparos rasos, só que ela atende até o profundo, né? Os grouts ficam dentro do semiprofundo, de 3 a 6 centímetros, perfeito, e os microconcretos acima de 10 centímetros. Então, você consegue, por exemplo, quando eu uso um microconcreto, quando eu tenho um aumento de seção, por exemplo, que eu vou aumentar... Recompor uma peça. Recompor uma peça muito grande. Eu vou fazer uma base para a instalação de uma estrutura metálica, por exemplo, que eu tenho que fazer uma espessura um pouco maior, uma base de equipamento, por exemplo. Então, o microconcreto já aplica isso. E o que diferencia, né? Qual que é a diferença do grout e do microconcreto? É a adição de alguns aditivos e também a utilização de agregados maiores que vão ajudar na dissipação de temperatura. Por quê? O pessoal, por que eu não posso fazer uns 30 centímetros com grout? Porque vai fissurar, porque o grout ele vai gerar calor.
Quando a gente fala de Tudo tem limite, né? Quando a gente fala de um grout, a gente está falando de produtos que tem uma dosagem de cimento muito elevada. Então, Sim. vai gerar calor e vai fissurar se você não fizer um bom tratamento de cura. Então, por isso que tem essa diferenciação. Não é porque a Quartzolite quer vender vários produtos. É porque tem, sim, uma ciência por trás disso e é importante esse conhecimento. Parabéns. Tamo junto. Dá um corte bom esse aqui. Boa. Aqui. Ficou Pagou, técnico. valeu, Pagou valeu, a vida pagou. dele aqui. Pagou a vida. E Pagou o assim a gente almoço, encerra. pagou o almoço, pagou o almoço. Pode fechar. Fechou. Gostei. Muito bom. Então vamos Top. partir para o último item. Bora. Ficou vermelho. Muito- Não, aqui tá calor, aqui tá calor. Vamos Tá para o calor. último item. O aço. Óbvio, nós estamos falando de recomposição do concreto, mas isso só recompõe depois tratamento de cárie, né? Remoção do que sim, não está sim. adequado e até um pouquinho do que está são, para garantir que o que vai ficar de concreto é concreto são, e o tratamento da barra metálica, do aço, remoção da corrosão, avaliação da armadura, recomposição, se for necessário, ponto. Mas nós temos que fazer uma proteção desse aço. Inibidores de corrosão associados à argamassa, espetacular, mas também nós podemos ali, por meio de pintura, proteger, e nem estou falando dos outros tipos de inibidores, que tem diversos, Sim, proteção exato, catódica, outros tipos. Nós estamos entrando Exato. aqui para... Mas o básico ali, o arroz com feijão, gostoso, cheirosinho, fresquinho, tudo mais, Sim. é uma pintura que a gente faz na barra Aham. para poder trazer ela, né? O que não pode aplicar, tá bom? E o que vocês recomendam que a Quartzolite tem de solução com produto, nome e sobrenome, que é pra gente entender Legal. aqui o que tem de melhor hoje no mercado. É um detalhe bem importante aonde aplicar e qual condição aplicar, né? A questão da recomposição da armadura, para mim, é o ponto mais crítico de tudo. Ele vai além até do próprio... Porque a investigação da armadura, ela é extremamente importante na questão de durabilidade daquele próprio reparo que vai ser executado. Então, eu volto à mesma questão, né? Antes de você tratar a armadura, você tem que identificar o meio, né? O meio ambiente ali, aonde a estrutura está inserida, antes de qualquer coisa. Porque é diferente quando você tem uma carbonatação atacando concreto e quando você tem um cloreto atacando concreto. Então é importante identificar o meio, né? Por isso a 6118 já fala sobre isso. E a investigação da questão da corrosão, ela vai além porque cada vez que a corrosão ela vai cada vez mais avançando na questão de deteriorar a armadura, mais difícil fica você fazer um bom tratamento de armadura. Então, no caso da Quartzolite, por exemplo, nas condições de cloreto, que eu aprendi nos livros exatamente também isso, não adianta você simplesmente fazer uma pintura na armadura, porque o cloreto ele vai entrar na microestrutura do aço, e você não consegue remover o cloreto, nem com hidrojateamento de alta pressão. Ou seja, você tem ali algo que está impregnado na estrutura do aço, que não pode ser removido, só pode ser controlado. Que aí entram as proteções catódicas, que inclusive a Quartzolite tem também. Então, simplesmente não adianta você pintar a armadura numa condição que você tem um ataque de cloreto, por exemplo. Porque se ela está impregnada na armadura, ela vai atacar de dentro para fora e a pintura não vai adiantar nada. Então, a nossa pintura, inclusive a gente falou com um cliente recentemente sobre isso também, que estava aplicando uma pintura de outra empresa na área litorânea, e eu falei, cara, não vai funcionar. Exatamente porque eu acabei de falar. O cloreto está impregnado e vai estourar de dentro para fora, não vai resolver. E nem nós não recomendamos uma pintura para a região de cloreto. Então, para regiões de carbonatação, quando você vai deixar o reparo, a armadura exposta, por mais de 24 horas, é importante pintar a armadura com uma pintura de proteção, que é a nossa pintura protetor de armadura, para proteger a estrutura que vai receber o reparo. Se você vai fazer a abertura daquele reparo e vai fechar de imediato, vai limpar e já vai fechar, não há necessidade de usar o protetor de armadura. Por quê? O próprio pH, a própria quantidade de cimento
vai proteger a armadura, vai elevar o pH localizado e vai proteger. Então a pintura ela é recomendada quando você vai deixar o reparo por um bom período ali, exposto ao intempérie, exposto aberto o reparo, né? E as argamassas com inibidor, elas são importantes em grandes aplicações onde você não quer ficar pintando barra por barra. Eu quero ganhar produtividade, eu tenho uma área, uma quantidade de armadura muito grande, eu tenho muita corrosão aqui generalizada, e eu não quero ficar pintando barrinha por barrinha, porque realmente é complicado, né? Então as argamassas com inibidores servem exatamente para isso. Eu posso vir hidrojatear, fazer uma boa limpeza da armadura, chegar numa boa condição de limpeza e entrar com a argamassa com inibidor diretamente, que vai pular essa etapa de da armadura. Então, seria essas recomendações que a gente acaba passando para os projetistas e para os aplicadores. Um brinde ao Helder. Tem uma aula. Um brinde ao Helder. Não, tá demais. Tem uma aula. Não, só pra... Ô, Fê, a gente vive isso, cara. A gente vive isso, então não tem como. Protetor de armadura, cara, da quartzolite. Você viu? Eu só perguntei o nome de um produto. Ele deu uma aula. Tem uma aula aqui. É que assim, você sabe que esse tema é complexo e não dá para explicar de uma maneira qualquer, né? E a gente vive isso todos os dias, entendeu? Foi aquilo que você começou a falar desde o início. A gente respira isso. Então a gente não pode passar de uma forma qualquer, seja para o aplicador ou seja para o projetista, entendeu? Então a gente tem que ir além. Você demonstra paixão pelo que faz, né? Carinho, estudo, está sempre envolvido, sempre... Parabéns. Obrigado. E dentro desse caminho, desse carinho, qual que é a sua história na quartzolite? Na área técnica, nessa área de proteção e reparo? Legal. Da onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você quer ir, meu irmão? Bacana. Bom, eu entrei na empresa em 2010. Na verdade, não era quartzolite ainda. Eu entrei numa empresa chamada Ancortec. Essa empresa, ela detentia a Fosroc no Brasil. Quem é da antiga lembra quem é a Fosroc, né? Foi uma das primeiras empresas químico para construção focada no mercado de recuperação, pisos e outros segmentos, né? Referência. Foi referência por muitos anos. Eu entrei e tive muitos bons professores da parte de recuperação. Eu entrei na área de orçamentos para fazer levantamentos em AutoCAD para projetos de pisos industriais. Ajudava a fazer os quantitativos. E logo depois de um ano na área de orçamento, eu já fui convidado para ir para a parte de recuperação de estruturas, né? A gente tinha uma gerência nacional focada em recuperação de estruturas, que atendia obras industriais, obras de infraestrutura. Então, já em 2011, eu já estava na área de recuperação de estruturas, visitando obra, conhecendo obras de todos os tipos de recuperação possível. O que é legal dentro desse mercado e dentro da Saint-Gobain é que eu consigo navegar em diversos segmentos, né? Eu não conheço só a obra residencial, né? Como eu comentei, a gente visita a obra portuária, obras de papel e celulose, por exemplo, siderúrgicas. Eu estou num retrofit, Então, todos os perfis de obra a gente consegue aprender um pouco. Então, desde 2011 eu atuei na parte de vendas técnicas, né? E agora, em 2020, eu assumi, a gente estruturou o projeto Quartzolite Profissional em conjunto. Eu fui convidado a montar esse projeto, Quartzolite Profissional, onde a gente estruturou uma equipe nacional para começar a trabalhar focos que a gente gostaria. Isso tomou uma proporção gigantesca dentro da empresa. E hoje eu estou como coordenador de especificações nacional, voltado a ajudar os projetos nas soluções, nas especificações, para que a gente consiga especificar o produto mais adequado para todos os perfis de obra, né? Então, eu tenho bastante orgulho de trabalhar aqui. Eu construí a minha história, basicamente foi construída dentro da Saint-Gobain. E falando de cursos, especificações, até me perguntaram na hora que eu estava hoje mais cedo, você fez pós-graduação em patologia? Eu falei, eu não fiz porque eu vivo isso todo dia. Não, vai fazer.
É a prática, é a prática. E assim, Na turma 6 nós estamos coordenando uma pós-graduação, estamos na turma 6, vai começar agora, o último final de semana de agosto. Aí, ó. A oportunidade. Só mandar o Helder pra tá envolvido ali, especialista patologia das construções. Eu brinco assim, né? Eu não fiz nenhuma pós-graduação, mas eu já fiz vários cursos e especializações na parte de recuperação, né? Principalmente com grandes professores que a gente conhece e lê livros, né? Eu fiz algumas especializações com o Ibracon, Alcote, então tudo isso, essa somatória de conhecimento não veio à toa, né? E a gente aprende muito lendo e também convivendo com esses caras, né? Eu tenho muita felicidade de poder ter acesso a grandes projetistas e influentes desse mercado de recuperação pela questão desse trabalho que a gente faz de seriedade com a recuperação. Então, isso deixa a gente muito mais tranquilo e poder levantar a mão e aprender todos os dias também com a parte de recuperação, não somente lendo livro, mas também participando de feiras. Por isso que eu falo, pessoal, é importante quem está começando ou quem está nesse caminho da recuperação, participar das feiras, participar dos congressos que são importantes, que trazem, né, tecnologia, trazem conhecimento, cases, né, de participar obras. de feira é importante. Exatamente, sempre importante, importante. E eu acho que é importante, a minha jornada ela foi escrita nisso, participando, Tá presente. Tá presente, né? E se fazer presente. E quem não é visto não é lembrado, né? Toda oportunidade que eu tenho de poder falar sobre algo, eu vou lá e falo. Então, eu sempre faço isso. Eu gosto de compartilhar, de falar sobre a minha vivência, porque quem não é visto não é lembrado. E é dessa forma que a gente vem construindo ao longo do tempo. Meus amigos, obrigado. Tem mais uma pergunta final para você. Eu não posso deixar você vir aqui sem fazer essa pergunta, por quê? Você é do marketing e nós precisamos vender mais. Porque tudo que a gente quer fazer, a gente precisa vender. O mercado é venda. Nós somos muito técnicos, né? Mas nós precisamos vender. E na nossa área das consultorias, dos escritórios, nós muitas vezes somos o técnico, o vendedor, o marketing, o instagramer, né? O social media e tudo mais. Por exemplo, eu vejo na Quartzolite, né, todas as feiras que eu vejo vocês expor, um estúdio bacana, um conteúdo técnico muito legal, um grande show aí, né, sempre ali, aulas acontecendo, materiais sendo expostos, tudo mais. Você poderia dar dica para nós, os meros mortais aí, para poder fazer um marketing mais ativo nessa área, porque nós estamos na mesma área, quais são os desafios? Porque é uma área fechada, pequena, não fechada não, mas uma área menor. Quais são os desafios do marketing para essa área de patologia, recuperação e estrutura? E como que a gente pode aproveitar melhor as feiras, vocês que têm muita experiência disso, né? Nós vamos ter a FEIPAT, a Feira de Patologia. Dá uma dica aí, meu, de marketing para nós. Vamos lá, Felipe. Eu acho que consultoria grátis. uma coisa que Felipe, que nossa direção, nosso diretor fala, né? Todos nós somos vendedores, né? Então o marketing vende, o Helder vende, então eu acho que para a Quartzolite, eu acho que como a gente está no mercado, cara, vai falar comigo, eu vou dar uma orientação, né? Onde eu não puder, eu vou chamar o Helder. Então acho que esse estar sempre presente é muito importante, né? Eu acho que como experiência de marketing, né, Felipe, eu acho que é aquele conjunto que a gente falou, né? O Quartzolite profissional, ele é uma estrutura onde não é só comunicação, onde não é só estar presente. Eu acho que estar presente, treinar, né, ter uma comunicação bacana, estar nas feiras, estar nos eventos. Eu acho que o network é muito importante, né? Eu acho que a gente participou agora, você comentou da Concrete. Foi uma experiência muito boa para a gente estar na feira. Então, gera negócio ali, mas pode gerar negócio daqui... Gera engajamento, gera pertencimento, conexão com a marca. Então, quando a gente estruturou tudo isso, né, então a gente participou, né, hoje nesse ano, né, quando a gente começa o ano, a gente estrutura lá o que a gente vai participar, o que a gente consegue, né, a verba também é finita, né, Sim. Felipe? Então, o que a gente consegue participar, o que a gente não consegue, então a gente monta um cronograma anual, né, do que a gente vai fazer. Eu acho que isso é super importante,
né? E está presente cada vez mais, Felipe. Essa estrutura do quartzo-solite profissional, eu queria mostrar também. E é isso, é algo que vocês fizeram incrível, que é marketing, bacana, e é técnico. Isso aqui eu acho que além de marketing, Felipe, a gente levar ao mercado, né, a nossa responsabilidade de estar junto também para o mercado de recuperação. Isso é seu, poxa. É a nossa primeira edição de uma revista quartzo-solite profissional. E essa nem sei se era para ser meu, mas não, agora já é, agora já é. Mas eu acho que essa revista... Ela sempre nos recebe muito bem, assim mesmo, bateu um papo no show. E, Felipe, eu acho que a gente não quis fazer essa revista como produto, né? A gente buscou referências no mercado. É um marketing de conteúdo do mais alto nível. Conteúdo. E assim, né, a gente estava conversando antes, né? Puxa, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, né? A gente foi buscar referência no mercado, a gente pegou aí, né, o pessoal de peso mesmo para falar com a gente. A escolha de sistemas de proteção para estruturas e pisos. Aí, Thomas Carmona, Thomas aí. Então aqui é referência para você colocar no teu laudo técnico. Sim. Aqui é o fluxograma para você referenciar e usar. Como que você escolhe a pintura correta? Como que você escolhe... Do Expat, gostei. Cara, o Expert aí é nosso programa de treinamento, cursos, eventos. Então acho que um material muito rico, Felipe. Eu acho que é a melhor forma. Desafios da construção civil, futuro do concreto. Só com ele. Professor Paulo Helene. Quer mais o quê? Acho que a melhor forma, a gente vem aprendendo isso também, Felipe, é a questão de comunicar, não a questão de produto ou o que você está vendendo, por exemplo, mas mostrar que você estuda e é técnico naquilo. Todas as nossas publicações, Instagram, as redes sociais, ela tem mais engajamento quando você leva conteúdo técnico do que quando você fala produto, né? Então, quando você, por exemplo, você vai vender um curso, vai vender qualquer coisa, você gera menos engajamento do que quando você fala assim, olha, para você realizar um diagnóstico, você tem que fazer assim, assim, assado. Aquilo vai gerar mais engajamento. É uma troca justa, gente. Você entrega tecnicamente, compartilhar uma experiência e está atrelado ao produto. Exato. Nós somos adultos, sim, não tem por que não estar aqui, não esconde a camisa quartzo-solite. Não, vamos falar o produto. Vocês estão aqui, vocês investiram, se dispuseram a estar, a colocar o tempo de vocês. Então, vamos lá, vamos até o final nessa ponta. É super bacana isso, né? O produto, ele é consequência do processo, né? Quando você quer entregar algo e você entrega tecnicamente aquilo, o que você vai colocar no final como a cereja do bolo, que seria o produto para executar aquilo, ou seja, um curso, ou seja, o que for, não é a parte do processo. O importante é você transmitir e compartilhar o conhecimento. Né? Vou dar uma dica aqui do tio Fê. Eu tenho um quadro que eu não criei ainda, mas é Dicas do Tio Fê. Dicas do Tio Fê. Quero conhecer, hein? Olha só, eu tenho meu escritório de engenharia, de consultoria em patologia, fachadas, estruturas, tudo mais. Mas eu tenho os meus consultores. Sabe quem é um desses meus consultores? O Helder. O meu consultor em reparo estrutural. É isso aí. Não vejo ele como um vendedor ou como um especificador da quartzo-solite. Eu vejo ele como um consultor. Gratuito. Porque se eu estou com um problema, eu chego até um certo ponto, se eu compartilhar com ele, ele vai me dar suporte na solução. Mas nesse processo da solução, e eu vou honrá-lo porque ele me deu esse suporte, eu vou especificar porque é de qualidade, mas nesse processo eu aprendi e tenho a segurança técnica de que vai ser executado. Então eu tenho um consultor dentro do meu processo. E se eu tiver um relacionamento, que para mim já é um amigo, a gente bate um papo, tá aqui direto, todos os eventos a gente está junto, fica mais fácil esse acesso. Então a gente gera relacionamento. E assim a gente tem com outras empresas, porque o mercado cresce, as pessoas continuam, o mercado ele é aquecido, ele é dinâmico. Nós precisamos construir. Então você está começando, cria tua rede de consultores. O Helder aqui, o João ali, a Maria lá, o Zé acolá. Relaciona-se. Isso é marketing, é networking, é você vender o teu produto, o teu serviço com mais alta qualidade, tendo como
consultor Helder. Sim. Anos de experiência, Uma coisa capacitação. super importante, Felipe, é a confiança, Exato. né? Que você vai gerando, né? Gera Eu falei afinidade. Falei com o Helder, falei com o pessoal da Quartzolite, cara, os caras conseguiram me ajudar, né? Eles não me venderam produto só, né? Eles estavam ali junto, orientando, né? Trocando ideia, chegando a uma solução. Sim. Eu acho que essa relação de confiança não é só na marca, não é só no produto. Eu acho que é importante você ter uma marca de confiança, né? Mas é o relacionamento que você tem com o cliente, são pessoas. Por isso que eu trouxe aqui 2 feras da Quartzolite para abrir esse espaço e conhecer o que tem por trás de uma das mais importantes marcas da nossa área. E vamos que vamos. Obrigado por essa troca franca. Passou rápido, né? Boa, cara, nem sei quanto tempo foi. Quanto tempo, Gabriel? Foi super rápido. 1h20, senhoras e senhores, estamos aqui batendo esse Foi um papo. bate-papo muito bom. Para mim foi espetáculo. Espero que vocês também tenham curtido. Recado final, que você quiser falar, pode falar olhando para lá, olhando nos meus olhos, se você quiser. E depois a palavra para o nosso amigo. Bora fechar esse assunto. Não, é só agradecer, Fê. Eu acho que é uma oportunidade fantástica de a gente poder trazer um pouco da experiência, trazer um pouco do nosso trabalho. O fato de eu estar na ADEPAT é poder compartilhar um pouco desse conteúdo. Muitos nos procuram na ADEPAT para ter essa troca de apoio, isso a nível nacional. Você está sempre muito engajado ali. Então, surgiu uma pergunta de recuperação de estrutura, já surge o Elder do nada. A gente tenta auxiliar e eu acho que é legal, a nossa maior gratidão, a melhor coisa que acontece é quando a pessoa que me acionou conseguiu resolver o problema ou aquilo gerou um documento técnico e foi bem atendido. Então acho que esse é o nosso propósito. Agradecer demais, acho que aqui já é a minha casa, estou sempre confortável aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. Tamo junto. É nóis. É isso aí, Felipe. Eu acho que, né, complementando o Helder. Gostou de nós? Cara, muito, né? Você viu que veio daí na parte. Eu acho que esse negócio é esse? É roleta, é brincadeira, o negócio é diferenciado. Eu acho que aqui o podcast, eu acho que assim, foi essa maneira, né, que você conduziu, né? Eu acho que muito legal de um negócio ao mesmo tempo técnico, ao mesmo tempo descontraído, onde a gente conseguiu trazer um pouco da experiência, trazer um pouco da história. Então acho que super grato aí pelo apoio, pela parceria. E acho que estamos juntos aí para que outros projetos, outros podcasts, então a gente está junto aí. E a gente vai conversar. Pessoal, assim a gente assim a gente encerra o podcast. E estamos juntos, né? Todo mundo que precisar aí do Quartzolite profissional, a gente fica super à disposição, tanto marketing, como comercial, como especificação. Acho que o nosso objetivo é realmente atender o nosso cliente da melhor forma possível. E assim a gente encerra esse podcast seguindo o propósito, todos em alto nível. Foi mais um degrauzinho para chegarmos lá. Valeu, Felipe. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Valeu, amigo.